O que é tuning para você? Segundo os dicionários, tuning é um termo emprestado do inglês derivado do verbo to tune, que significa ajustar, afinar ou calibrar. No contexto automotivo, o significado se expandiu e ao longo da história, ela deixou de ser apenas estética para se tornar rebeldia, identidade e provocação. Desde os primeiros hot rods no pós-guerra, até os lowriders latinos da Califórnia, os Bosozoku japoneses, os Volks rebaixados na Alemanha e os Chevettes turbinados do Brasil. O tuning sempre teve um papel claro: transformar máquinas comuns em declarações pessoais sobre rodas. Mas o que acontece quando essa transformação extrapola? Quando alguém decide que nem mesmo uma Ferrari é o suficiente? Bom, um alemão atrevido decidiu por se rebelar, tunaria supercarros até o ponto de humilhar Maranello. Foi processado pela própria Ferrari, mas criou algumas das máquinas mais extremas já legalizadas para a rua. Mas nessa história, que vai muito além de um cara excêntrico, ela revela como o tuning explodiu em diferentes culturas, virou alvo de repressão, caiu em declínio e décadas depois voltou como um símbolo de autenticidade. Hoje, vamos percorrer os bastidores da Koenig Specials, os exageros dos anos 80, a fúria de Enzo Ferrari e o motivo pelo qual hoje personalizar um carro continua sendo um ato de liberdade e, às vezes, de guerra. Koenig, o tuning proibido. Parte 1. A origem do tuning. Durante boa parte do século XX, os carros eram vistos apenas como ferramentas funcionais. Eram máquinas projetadas para cumprir seu papel com eficiência, levar pessoas de um ponto ao outro. As fabricantes ofereciam modelos padronizados pensados para atender ao grande público, com foco em desempenho mecânico, conforto ou status. Para a maioria, isso bastava. Escolhia-se um carro pelo consumo, pela confiabilidade ou, em alguns casos, pelo prestígio que seu emblema carregava. Era uma escolha prática, racional, alinhada com o mundo industrial que se consolidava. Mas, silenciosamente, algo crescia na mente dos mais criativos e ousados dentro desse cenário padronizado. Para alguns motoristas, o carro era mais do que um simples meio de transporte. Era uma extensão da própria identidade e a frieza dos modelos de fábrica não dava conta desse desejo. Havia um incômodo latente com a ideia de dirigir algo que era igual a tantos outros. Esses indivíduos começaram a enxergar o automóvel como uma tela em branco. Queriam mais barulho, mais cores, mais forma, mais emoção e também deixar sua marca de forma única. Assim, surgiu um impulso que mudaria para sempre a relação entre pessoas e máquinas. O desejo de transformar, criar uma extensão da identidade, não para agradar engenheiros, mas para expressar a paixão sobre rodas. Às vezes, de forma peculiar, impopular e até polêmica. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram uma era de prosperidade. Soldados voltavam, cidades cresciam, o consumo disparava e uma nova geração encontrou nas estradas o espaço perfeito para dar início, silenciosamente, ao que se tornaria o nascimento do tuning. Para muitos desses jovens que não tinham dinheiro para carros novos, mas o mercado estava repleto de veículos usados e desgastados. Muitos desses modelos produzidos antes da guerra estavam abandonados ou eram vendidos a preços baixos. Em vez de simplesmente restaurá-los ao estado original, esses jovens começaram a experimentar e testar. Trocavam motores, retiravam para-choques e ornamentos cromados, rebaixavam a suspensão, aliviavam o peso da carroceria, tudo em nome de uma única coisa: desempenho. Assim, surgem os primeiros hot rods na Califórnia, ainda no final da década de 40. Eram carros leves, muitas vezes baseados em Ford modelo A ou Ford 32, com motores V8 adaptados e um visual cru, sem enfeites. Os pneus traseiros eram maiores, o capô muitas vezes era removido e as pistas improvisadas dos desertos do sul da Califórnia viraram o palco ideal para testar a potência dessas máquinas. A cultura do tuning nascia ali, no calor do asfalto, alimentado por jovens que queriam correr, competir e se expressar. Essas modificações, embora rústicas à primeira vista, eram fruto de criatividade e engenhosidade.
Alguns adicionavam carburadores extras, instalavam escapamentos retos sem silenciador, mexiam na relação do diferencial ou até mesmo trocavam o motor inteiro por um mais potente, práticas que, décadas mais tarde, se tornaria fundamentos do tuning moderno. Mais do que velocidade, esses jovens buscavam identidade. Seus carros eram extensões de suas personalidades, declarações ambulantes de rebeldia, estilo e liberdade. O princípio não era apenas sobre melhorar o carro, mas também reivindicar o direito de ser único em um mundo cada vez mais uniforme. O movimento seguiu ganhando força e amadurecendo na década de 50, mas foi só nos anos 60 que ela começou a se expandir e se diversificar de verdade, acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas da época. A juventude estava mais ousada, a música mais barulhenta e os carros se tornaram palco de uma revolução que acontecia nas garagens, nos encontros noturnos e nas pistas ilegais. Durante essa década, o foco do tuning começou a migrar do simples alívio de peso e aumento de potência para um estilo mais completo, que envolvia visual, som, suspensão e presença nas ruas. Foi quando o carro começou a deixar de ser apenas rápido, ele também precisava ser bonito e chamativo. Nos Estados Unidos, com a popularização dos muscle cars, uma nova leva de modelos começou a dominar a cena dos modificadores. O Ford Mustang, lançado em 64, se tornou imediatamente um dos carros mais modificados da década. Logo vieram o Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Plymouth Barracuda, Chevelle SS e Pontiac GTO, todos com motores V8 de grande cilindrada e potencial de sobra para preparações radicais. A prática de tunar esses muscle cars envolvia algumas coisas, como troca de carburadores e coletores de admissão para aumentar o fluxo de ar e combustível, instalação de comandos de válvulas mais agressivos, substituição de escapamentos originais por sistemas abertos de alta performance, rebaixamento da suspensão e reforço estrutural para corridas de arrancada, pinturas metálicas com faixas esportivas, rodas maiores, scoop no capô e aerofólios artesanais. Foi também nessa época que surgiram os Street Racers, jovens que modificavam seus carros para disputar rachas nas ruas, prática que cresceu fortemente em cidades como Los Angeles, Detroit e Nova York. Mas o tuning dos anos 60 não se limitou apenas aos muscle cars. Em outras partes do mundo, modificações regionais também ganhavam força. Na Inglaterra, os jovens faziam tuning em Mini Coopers e Ford Cortina, com foco em leveza, curvas e agilidade nas ruas estreitas de Londres. Na Alemanha, começava a surgir a cultura do desempenho de precisão, com marcas como BMW e Mercedes atraindo os primeiros entusiastas da performance europeia. Já já eu falo mais desse cenário. No Japão, o tuning ainda era tímido, mas começava a ganhar espaço com modelos como o Nissan Skyline e o Toyota 2000 GT, antecipando o que viria a se tornar uma febre global nos anos seguintes. Depois disso, teríamos as multifaces do tuning, a mistura cultural de países, combinações de performance e estilo, entre exageros e minimalismo, rebeldia e engenharia, fazendo do tuning algo global e um negócio multibilionário. Eu te explico. Nos anos 70 e 80, a ideia de personalizar o carro já não era mais exclusividade americana. Ela passou a ganhar interpretações únicas em cada canto do mundo, adaptando-se à cultura local, aos modelos disponíveis e às necessidades de cada geração. Por exemplo, nos Estados Unidos surgiu o nascimento dos lowriders. Enquanto os muscle cars continuavam sendo preparados para arrancadas e velocidade pura, algo completamente diferente acontecia nos bairros latinos da Califórnia. Jovens chicanos começaram a transformar seus carros em verdadeiras obras de arte sobre rodas. Os lowriders, carros baixos, com suspensão hidráulica, rodas cromadas, pinturas psicodélicas e interiores luxuosos. Mas eles não eram feitos para correr, eram feitos para desfilar, como uma arte. Era sobre presença, estilo, orgulho e identidade cultural. Era uma resposta estética e política que dizia: nós também temos voz. No Japão, rebeldia e precisão. Do outro lado do mundo, o Japão vivia um crescimento econômico acelerado e com ele surgiu uma juventude ansiosa por quebrar regras, tanto nas ruas quanto nas pistas. Os Bosozoku,
Grupo de motociclistas e entusiastas de carros começaram a modificar seus veículos com carrocerias exageradas, escapamentos imensos e designs que desafiavam qualquer noção de bom gosto convencional. Era barulho, fumaça e atitude. Mas ao mesmo tempo, um outro tipo de tuning ganhava forma, o JDM. Ao invés do exagero visual, o foco era performance funcional. Modelos como o Nissan Skyline, o Toyota Supra, o Mazda RX-7 e o Honda Civic passaram a ser preparados com refinamento técnico, aerodinâmica precisa e motores turbinados. O Japão criou o equilíbrio perfeito entre visual e engenharia, e sem saber, dava início à estética que tomaria o mundo nos anos 2000. Na América do Sul, era sobre fazer o melhor com pouco disponível. No Brasil, por exemplo, o tuning começou de forma mais tímida, mas com muita criatividade. A partir dos anos 80, modelos populares como o Fusca, o Chevette, o Gol BX, o Uno 1000 e até mesmo o Opala passaram a ser personalizados por jovens entusiastas. A cultura automotiva brasileira, limitado por importações restritas e carros simples, encontrou no tuning uma forma de resistência estética. Com o tempo, surgiram os carros rebaixados, os sons potentes, o que não significa som alto. Por isso, respeite a sua volta. As rodas cromadas e os interiores personalizados. Era uma forma de mostrar estilo nas periferias e também nos encontros de garagem. Mesmo com pouco acesso a peças de alta performance, os brasileiros sempre deram um jeito e criaram uma cultura única, com gírias, estilos e até categorias de competição próprias. Na Europa, o tuning seguiu outro caminho. Na Alemanha, a cultura se desenvolveu ao redor de marcas como Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz. O Beetle, já popular entre os jovens desde os anos 60, passou a ser rebaixado, pintado e personalizado com rodas esportivas e acessórios vintage. Mas foi o lançamento do Volkswagen Golf GTI em 76 que inaugurou uma nova era, a do Hot Hatch modificado. Era compacto, leve, potente e perfeito para quem queria acelerar com estilo e personalidade. Empresas como RUF, Gembala, AMG e, claro, Koenig Specials elevaram o nível do tuning europeu para algo quase artesanal, tuning de luxo, com visual agressivo e desempenho extremo. Ali, o tuning ganhava algum status e começava a ser levado a sério como uma forma legítima de engenharia automotiva. Mas repare que não cresceu como um movimento único, homogêneo. Ele se fragmentou, se reinventou e se tornou um reflexo das ruas de cada país, criando significados diferentes para o que é tunado. Você entendeu, né? O que é tuning para um pode não ser tuning para o outro. E tá tudo bem. E ó, já tinha até terminado de gravar o take e esqueci dessa imagem, dá uma olhada. Isso aqui eu vou concordar se você falar que não é tuning, beleza? Mas só esse caso aqui, hein? Agora aqui, preste atenção, a gente só arranhou a superfície de cada uma dessas visões e histórias do tuning. Podemos mergulhar a fundo e contar detalhes, a origem e evolução de cada uma dessas culturas em vídeos dedicados, porque acredite, cada uma delas merece um capítulo próprio. Por sugestão, hoje eu escolhi desbravar um nome que pode ser considerado o primeiro rebelde a ganhar notoriedade, que criou obras-primas polêmicas, um provocador nato que redefiniu a ousadia no tuning europeu. Parte 2. O ousado alemão. 40 anos atrás o cenário era ideal, dinheiro circulando, poucos freios regulatórios e uma juventude sedenta por velocidade e estilo. Nesse terreno fértil, oficinas alemãs como a Brabus começaram a modificar carros que já eram impressionantes, elevando-os a um novo patamar de brutalidade e exclusividade. Modelos como o Mercedes-Benz W123, o Porsche 928 e BMW M6 foram apenas os primeiros a serem transformados em máquinas ainda mais extremas, tanto em visual quanto em potência. Mas algumas dessas preparadoras não queriam apenas melhorar, queriam, digamos, subir o nível. Começaram a intervir em super máquinas como o Ferrari 512 BB e o Lamborghini Diablo, algo que,
para os padrões atuais, seria comparável a desmontar um Bugatti Veyron e reconstruí-lo com ainda mais força e presença visual. Um gesto que beira o impensável e gera opiniões divididas, mas para os alemães, na época representava a essência do desafio. Foi neste contexto que surgiu um nome que não apenas acompanhou a onda de excessos, mas a elevou ao limite: Willi Koenig. Enquanto muitos mantinham certo respeito pela origem dos carros, Koenig escolheu a provocação como princípio. Mais potência, mais largura, mais impacto visual, seu lema era intensificar tudo sem pedir permissão. Para ele, o tuning não era apenas um simples aperfeiçoamento, era uma reinvenção completa. E sendo ousado o suficiente, ele transformou e redefiniu o tuning europeu. Nascido em uma família tradicional, ele seguia os caminhos esperados, tornou-se um empresário bem-sucedido no ramo editorial, mas sua alma nunca pertenceu aos escritórios. Aos 17 anos, ainda escondido dos pais, assumiu o volante do carro da mãe, um Ford Taunus 12M, e entrou clandestinamente em competições de subida de montanha, usando o pseudônimo Robert Frank. Sua carreira nas pistas deslanchou rápido, e ao longo dos anos, Willi pilotou uma lista gloriosa de carros, incluindo uma Ferrari 275 GTB, Ford GT40, Lola T70, BMW M1 Procar e Porsche 962. Ele até venceu a German Special Tourenwagen Trophy com um Porsche 935K, apenas para depois colocar um motor de Porsche 962 nele e bater em Nürburgring. Pouco tempo depois, seu nome passou a figurar entre os vencedores das provas locais até conquistar o título do campeonato alemão de subida de montanha em 62, pilotando uma belíssima Ferrari 250 GT SWB Berlinetta. Essa vitória em particular chamou a atenção do próprio Enzo Ferrari, que o convidou a Maranello para um evento em sua homenagem. Para qualquer outro piloto, esse momento seria o ápice, um gesto de aprovação do próprio Il Commendatore. Mas Willi, bom, ele era um cara diferente. Ele não ligava para eventos ou homenagens. Ele era inquieto, um espírito livre, um sonhador que não aceitava limites, nem mesmo aqueles impostos por Maranello. E se você também é um espírito livre, um sonhador, não se esqueça da nossa marca. Ela é para você, Born to Fast. O link está na descrição. Cola lá, você vai gostar. Foi justamente com uma Ferrari que esse espírito inconformado se manifestou. Willi adquiriu uma das primeiras Ferrari 365 Berlinetta Boxer na Alemanha, mas logo ficou decepcionado. O carro, apesar do prestígio e do design assinado pela Pininfarina, não era o suficiente, nem rápido o suficiente, nem visceral o suficiente para o gosto de quem tinha gasolina nas veias e vivência de pista. Então, ele fez o impensável para qualquer outro, o óbvio para Willi. Decidiu modificar o carro. Instalou turbocompressores no motor Flat 12, elevando a potência para cerca de 450 cavalos. A versão de fábrica tinha 380. Adicionou uma suspensão de competição, pneus de maior aderência e um kit de carroceria mais largo e aerodinâmico, que incluía um aerofólio traseiro funcional. A Ferrari elegante e aristocrática havia se tornado uma fera de pista musculosa e brutal, uma afronta para alguns puristas, mas um deleite para os que ansiavam por algo diferente. O impacto foi imediato, a elite torceu o nariz e os tifosi ficaram indignados. Mas nas ruas e nas pistas, todos viam o que realmente importava. A máquina voava, era mais rápida, mais agressiva e chamava atenção por onde passava. E mais importante, era única. E foi a partir dela que nasceu oficialmente em 74 a Koenig Specials. A proposta era clara e provocadora: levar o desempenho de pista para as ruas, sem pedir permissão para ninguém, nem mesmo para a própria Ferrari. Com a fundação da Koenig Specials, Willi deixava claro sua missão: transformar supercarros em máquinas ainda mais selvagens, levando o desempenho de pista para as ruas, com visual agressivo, potência bruta e uma presença que ninguém poderia ignorar. Para evitar confusões com outras marcas Koenig já registradas na Alemanha, ele acrescentou um E ao nome e colocou tudo em letras maiúsculas, ou seja, Koenig Specials.
Willie não estava sozinho nessa jornada, ao seu lado estavam dois nomes fundamentais, o engenheiro Franz Albert e o designer Vittorio Straussek, responsável por transformar a aerodinâmica funcional em escultura agressiva. Juntos, eles formaram uma tríade criativa que abalaria as estruturas da indústria automotiva, para o bem e para o escândalo. Tudo começou com a Ferrari 512 BB Koenig, a primeira criação emblemática da oficina. Um modelo que, por si só, já era desejado por colecionadores, mas que para Willie parecia incompleta. A equipe da Koenig instalou turbocompressores, ampliou a carroceria com o kit wide body, adicionou um aerofólio de combinação e elevou a potência para mais de 450 cavalos contra os 360 originais. Mas a grande virada e também o início da verdadeira guerra veio com o carro que se tornaria o mais ousado de todos, a Ferrari Testarossa Koenig Competition Evolution. Willie e sua equipe pegaram a já imponente Testarossa dos anos 80 e a transformaram numa aberração gloriosa. Largaram fora as icônicas entradas laterais desenhadas por Pininfarina, alargaram brutalmente a carroceria, enfiaram dois turbocompressores no motor Flat 12 e cavaram dutos NACA gigantes na traseira para alimentar o monstro. O resultado era um carro com mais de 1000 cavalos de potência, capaz de acelerar de 0 a 100 em 3,4 segundos e atingir uma velocidade final de 380 km por hora. Números que, na época, rivalizavam com os carros de Le Mans. E isso foi demais para Enzo Ferrari. Ao descobrir as transformações feitas em suas obras-primas, o Commendatore ficou furioso. Para ele, aquilo era uma heresia. A Ferrari havia construído uma imagem de elegância e performance refinada, e Willie Koenig estava desmontando essa ideia com kits de carroceria largos, escapamentos barulhentos e potência descontrolada. O resultado de tudo isso? Processos e brigas judiciais, anos de batalhas legais e muitas tentativas de barrar o uso da marca. Mas Willie não recuou. Pelo contrário, quanto mais polêmica, mais visibilidade. Outro modelo que gerou debates foi a Ferrari 348, relativamente conservadora em seu estilo quando era estoque, mas a versão de Koenig se assemelhava a uma espécie de F40 cortado e picado. O F48 produzia cerca de 520 cavalos e podia ser aumentado. O carro também tem um dos primeiros sistemas de freio de carbono cerâmica em um carro de produção, uma invenção que agora é comum entre os carros de maior desempenho do mundo. Pelo mundo, entusiastas e a mídia automobilística ficavam divididas com tais artes, do mesmo jeito que é atualmente, quando se trata de tuning, certo? De um lado, jornalistas tradicionalistas chamavam seus carros de monstruosidades, crimes contra o bom gosto. Do outro, haviam quem reconhecesse ali uma revolução, um novo tipo de luxo, uma nova forma de encarar o automobilismo, mais rebelde, mais expressivo e único. Nos bastidores, enquanto os tribunais discutiam, as celebridades batiam na porta da Koenig Specials. Mike Tyson, Sylvester Stallone, atores, bilionários excêntricos, todos queriam um carro que fosse ainda mais raro do que saía das fábricas de Maranello ou Stuttgart. Bom, e eles não se limitaram a apenas Ferraris. O portfólio cresceu rapidamente, pois nada estava protegido ou era sagrado demais para não sofrer um tuning nas mãos do alemão. Dentre algumas obras, o Porsche 911 Turbo Roadrunner. Um Porsche 911 foi um dos carros de desempenho mais populares da época, mas não tinha ritmo de pista em comparação com muitos de seus oponentes. A Koenig Specials decidiu fazer algo sobre isso, colocando um kit de carroceria mais largo e pneus de automobilismo, além de um motor muito mais atualizado. Depois de já ter modificado, deixado mais largo, Koenig não conseguiu encaixar as luzes do 911. Então, em vez disso, o Roadrunner veio com faróis Porsche 928 e a unidade de luz traseira de um Audi 200. Outro modelo foi o Jaguar XJS, um dos principais candidatos para a empresa, pois tinha um grande V12 sob o capô que implorava por uma atualização de potência. Mesmo com o motor propício a pegar fogo, ele sofreu alterações nas mãos do alemão. A Mercedes, que estava indo muito bem durante os anos 80 graças ao sucesso do seu modelo Classe S, mas, como acontecia com carros de luxo mais vendidos na época, alguns compradores simplesmente não ficavam felizes em ter algo igual aos demais. Quem queria algo mais ousado já sabia onde procurar, um 560 SEC com melhorias de desempenho e um kit wide body
pelo preço certo. Junto com as Ferraris, as classes S acabaram sendo as mais populares da Koenig Specials. Outra obra da Koenig Specials, só que agora mais incomum, era o BMW 635 CSI, já que poucos foram feitos. O kit montado no carro foi inspirado na Ferrari Testarossa e copiou seu estilo de asa traseira envolvente. Esse modelo talvez seja um dos mais raros de todos os carros da Koenig. Muito pouco se sabe sobre o desempenho ou as especificações dele. O carro retratado aqui foi recentemente colocado à venda em um leilão na Bouhans, e até mesmo eles não tinham certeza de suas atualizações. Willy também tunou outros modelos na época, como Porsche 911 Carrera, Lamborghini Countach, Diablo VT e muitas outras Ferraris. Mas o alemão ainda tinha uma última loucura na manga. Quando a categoria Grupo C foi banida, Willy começou a comprar os chassis 962 que se tornaram obsoletos. Os refez, transformando-os no Koenig Specials C62, adicionou ar-condicionado e os vendeu como carros de rua por 1 milhão de marcos alemães na época. Eles estão entre seus carros mais loucos de todos os tempos, mas também entre os mais raros. Os modelos quase nunca estão à venda, mas quando surgem, custam facilmente mais de $1 milhão. Fato é que a sua influência se espalhou rapidamente na Europa. Oficinas passaram a adotar carrocerias mais agressivas e motores ainda mais extremos, e todo o resto do mundo beberia da criatividade extrema de Willy para sempre. O que começou como um ato de rebeldia contra a Ferrari se transformou em um legado global. Willy Koenig havia vencido, não pelos lucros, mas pela transformação cultural que provocou. Ressignificou o tuning como expressão, arte e identidade sobre rodas. Mas nem mesmo seus delírios mecânicos durariam para sempre. Já dentro da década de 1990, o mercado começou a mudar. Regras mais rígidas, novos padrões de segurança e um gosto crescente por linhas mais limpas e tecnologia sofisticada que declararam o fim de uma era. O que antes era feito por fora, agora vinha direto de fábrica. A própria Ferrari e outras fabricantes começaram a lançar versões especiais de seus supercarros. Com isso, e somado ao alto custo das modificações, a Koenig Specials perdeu espaço. Willy, que era mais criador do que gestor, recuou. Mesmo com o fim do seu império, seu impacto permaneceu. Oficinas pelo mundo continuaram a se inspirar em sua ousadia. Algumas seguiram sua estética exagerada, outras evoluíram, dando origem ao movimento Resto Mode, que une clássicos à tecnologia moderna, e ao estilo OEM+, que mantém a aparência original com melhorias discretas. O tuning não morreu, ele apenas amadureceu. Tornou-se mais refinado, mas sem perder sua essência rebelde e individualista. Hoje, os Koenig são relíquias. Muitos foram destruídos ou revertidos ao estado original. Os poucos que sobreviveram são disputados por colecionadores que entendem o valor de uma ideia fora do comum. Uma Koenig Testarossa pode custar até $800 mil, dependendo da originalidade. Já um Mercedes Koenig SEC pode custar $250 mil, além do próprio C62 passando do $1 milhão, como dito antes. Mas o verdadeiro valor não está nos números e sim na ousadia, na visão disruptiva. Willy Koenig não apenas modificou carros, ele alterou a ideia de que um carro podia ser e representar, mesmo causando polêmicas nessa jornada. No fim, ele sonhou alto e inspirou o tuning, que inclusive suas visões agressivas até hoje são lembrados por outra fabricante que constrói carros agressivos e poderosos, como a fabricante fantasma, a Koenigsegg, que beira bater os 530 km/h com seus hypercars. Se liga nesse vídeo que já começou aí na sua tela para você entender mais dessa insanidade sobre rodas. Te vejo já!